Nesse vídeo, nós vamos focar aqui somente na função scroll, né? Então a função scroll tá rodando agora. Ela é uma mensagem, né, de hello, ok? Então aqui eu deixei aqui no loop, né, na função loop, só chamando o scroll a cada 500 milissegundos, a cada meio segundo, ok? Então o efeito, né, o scroll é isso. Quando eu tenho o caractere, ele acende o LED junto, né? Acompanhe. Quando eu tenho, ó, o caractere ponto aqui, quando eu não tenho o caractere, o LED vai apagando, ok? Então como que funciona essa função? Vamos lá no scroll. Então o scroll, deixa eu ver, a função scroll é essa parte toda aqui, né? Ela termina aqui, ok? Então que nós veremos. Então ela já começa com um array aqui, né, de caracteres. Então ele deixou aqui pronto 32 caracteres, né? Então são 4 linhas aqui, né, de 8 caracteres cada, porque é a quantidade de display, né, que eu tenho de dígitos. Então eu tenho aqui primeiro tudo zero, né, quando a ausência lá de caractere, né, fica apagado o display. Depois eu tenho aqui os valores correspondentes a hello, né, e aí 3 pontos, né, para completar os 8 dígitos, ok? Depois novamente 8 dígitos de zeros, depois novamente hello. Então ele fica rodando aí o hello entre ausência de caracteres e hello, ele fica deslocando isso, né, para dar esse efeito de scroll, de deslocamento da mensagem ali, né? Poderia ser uma mensagem maior e você consegue passar, né, quando você tem limitações ali. Então daria para fazer a mensagem que quiser aqui. Então esse é o efeito, ok? Então primeiro definiu esse array, aí ele pega uma variável chamada index e zera, né? Ok? Aqui ele pegou uma variável, ele pegou o tamanho desse meu array, né? Então o tamanho do scroll que ele vai fazer. Então é 32 aqui, né? Porque são 32 caracteres. Aí ele envia aquele comando 40, que ele vai trabalhar, ele vai escrever no controlador e também no modo incremental lá da posição de memória, ok? Como nós vimos. E aí ele pega o strobe e joga para low, ok? E aí o primeiro dado é aquele, né? Repetindo o que nós vimos no count. Ele pega esse conteúdo C0 que é posicionar, né? Para dizer que eu estou no primeira posição de endereços lá relacionado ao display. Então o código C0 eu aponto lá para o meu primeiro endereço do display, esse endereço aqui, né, onde que eu vou, dependendo do conteúdo que tem aqui, né, então ele vai começar a mostrar lá, então é o primeiro endereço, ele joga lá, apontar o primeiro endereço que representa lá os dígitos, é o primeiro dígito, ok? E aí ele vai começar um loop interno, com um loop for aqui, né, para 8 dígitos, né? Então ele vai de 0 a 7, são 8 dígitos. Então o primeiro dígito, né, ele vai tentar extrair lá da matriz, né? Então o primeiro chamado caractere aqui, ele pega lá meu array scroll text, né? Então o index é 0, aqui o primeiro índice interno aqui também é 0, então o 0, né? Isso aqui dividido pelo 32, isso aqui não é uma divisão, é só o resto, né? Então ele pega sempre o mesmo valor que está aqui. Porque quando ele for sair da rotina aqui e for incrementando e for rodando várias vezes, né? Se esse valor do index passasse da quantidade de posições que ele aponta, né, de 0 a 7, então ele sempre só mostra ele nunca estoura, né? Então é por isso que essa jogada aqui, mas assim, ele está aqui apontando para o primeiro caractere, na primeira posição, que é 0, não vai mostrar nada no display. Aí ele joga então esse caractere na primeira posição, e a segunda posição, que é a posição que nós vamos ver, que é a segunda posição da memória, é a posição do segmento 9 e 10. Aqui eu vou trabalhar com o segmento 9, né? Com o segmento 9 é do LED lá em cima. Então ele vai fazer uma condição aqui. Então ele fala assim, ó, se o caractere for diferente de 0, aí ele joga 1 nessa posição. Isso aqui é um if, né? É um ternário aqui, né? Operador ternário. Então é como se fosse um if. Então se o caractere for diferente de 0, ele joga 1, ele escreve 1. Porque escrever 1 é escrever lá no segmento 9, ele vai acender o segmento 9 para acender o LED, ok? Se não for 1,
Se não for, se for diferente de, então se for diferente de 0 é 1, se for 0 ele não acende nada, por isso que não acende caractere. Então aqui é a jogada. Aí nisso ele já está incrementando a posição de memória, ele volta de novo, né? Então para o segundo dígito ele vai jogar 0, que é o mesmo ainda, o mesmo caractere, e aqui mesma coisa, ele não vai acender o segmento 9 porque é 0. Então ele joga os primeiros 8, né? Os 8 dígitos que são tudo 0. Então não acontece, mas ele escreve o 0. Então a primeira passagem é tudo apagado, ok? Na sequência, né, quando ele sai fora, aí ele joga o strobe em high, ele incrementa o index, então ele vai para 1, né? Então ele vai vir, quando ele voltar novamente, ele vai lá para fora, volta depois de 500 milissegundos, ele vai apontar para o segundo, só que agora o segundo são 8 posições, então ele já começa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele já surge o H, né? Já nessa segunda passagem, ok? Então ele vai colocar tudo zeros em todos, só que no último dígito ele coloca o H agora. Na mesma jogada que ele fez, né? Então o H ele vai acender lá o segmento 9 quando tiver o H, ok? Então aí ele sai de novo, incrementa, então ele vai deslocando, né? Cada vez aí o H vai deslocando, como vocês podem ver aqui, ó. E vai acendendo, onde tem caractere que não é 0, ele acende o LED lá, ele acende o segmento 9. É assim que trabalha essa função. Ela trabalha desse jeito aqui, ok? Então acredito que já está esclarecido, né? Como que trabalha aqui certinho. Foi rápido, né? Mas eu vou fazer a próxima num vídeo separado, né? No último, porque ela é um pouquinho maior, né? Sobre bottoms. Ele tanto escreve quanto ele lê, né? Depois eu explico mais detalhes no vídeo separado. Esse ficou mais curto, mas eu acho que já está explicado como que funciona o scroll aqui, ok? Agradeço a atenção, obrigado.